E aí eu quero convidar uma pessoa muito querida a falar aqui de um outro assunto, que é outro assunto que vem da sopinha de letrinhas, né? Unit Economics. O que será que é isso, né? Números realmente importam. Cada vez mais, uma das grandes diferenças que eu ainda vejo entre os empreendedores brasileiros e os empreendedores dos ecossistemas de ponta, como Israel, Vale do Silício, alguns países da Europa, é o foco em indicadores, o foco em números. Isso é uma coisa que a gente pode melhorar, estamos melhorando no Brasil, mas ainda se precisa fazer muito. Gerir uma startup, criar uma startup, fazer com que ela cresça na velocidade que é necessário, só existe de uma forma, olhando para os números dela. E é para isso que eu convidei o Daniel Ibre para vir aqui. Super obrigada por ter aceito o nosso convite. O Daniel trabalhou diversos anos em consultoria de gestão, liderando projetos para empresas de médio e grande porte no Brasil e no exterior. Além disso, ele fundou em 2012, que foi quando eu conheci ele, a Grid Investimentos, que é uma empresa brasileira de seed venture capital. Atualmente, ele é Managing Partner da Mindset Ventures. Ele é graduado em Administração de Empresas pela GV, com MBA em Estratégia Empresarial e Extensão na Rotman, da Universidade de Toronto, Canadá, e é um grande amigo. E vamos torcer para agora funcionar a apresentação, né, Daniel? Vamos torcer para a apresentação funcionar. Está aí. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigado, pessoal. Bom, gente, obrigado, Maria Rita, pelo convite. É muito especial, como sempre. Cássio, é um prazer estar aqui com vocês. Quem aqui é empreendedor? Levanta a mão. Boa parte. Beleza. Então, bom, gente, o que eu trouxe hoje para vocês o convite foi um pouco desafiador, né? Maria Rita falou, fala um pouco dos números que importam. Eu falei, bom, mas na verdade todo número importa, né? Como é que eu vou segregar? Então, e eu acho que o que a gente tem visto ao longo do tempo é que os empreendedores, principalmente, se confundem um pouco com a sopa de letrinhas e com uma série de siglas, e a maioria delas é toda em inglês, então acaba confundindo. Então, eu quis trazer para vocês um pouco quais são as principais que a gente olha, tanto do nosso ponto de vista como investidor, e as que a gente percebe que realmente fazem diferença no dia a dia das startups. E aí, queria deixar isso para vocês, talvez um glossário, alguma coisa, quando vocês ficarem com a apresentação, talvez possa ajudar vocês no futuro também. E vamos ver se dá um tempinho para a gente fazer pergunta. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é, quando me pediram para falar dos números, eu falei, bom, mas eu vou falar de números de quê, né? Eu posso falar de centenas ou milhares de números. E aí eu parei para pensar e percebi que, na verdade, a única coisa que motiva a gente a falar dos números para um investidor, principalmente, né, que é o nosso contexto aqui, é para falar dessa curvinha aqui, falar da nossa tração. Então, o que eu quero no final do dia é mostrar para o investidor que eu estou crescendo e o investidor quer ver que eu estou crescendo. E não só que eu estou crescendo até um certo ponto, mas que eu tenho capacidade de crescer cada vez mais e cada vez mais acelerado. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, tudo que vocês deveriam estar preocupados em mostrar e fazer, deveria refletir algo crescente. Então, no final do dia, tanto faz se você usa a métrica XYZ, aqui está no livro tal, na internet, no pitch do Airbnb, tanto faz, desde que você consiga mostrar para o investidor que o negócio é bom, que o negócio está crescendo. Então, acho que o primeiro desafio é mostrar isso, né? E muito mais do que só mostrar métricas e mostrar números, acho que todo mundo que empreende aqui já ouviu falar isso, a gente tem que mostrar a execução. E a execução é a parte mais difícil, né? A gente sempre fala que a ideia não vale nada, que de boas ideias o mundo está cheio. Então é muito difícil. Mostrar a ideia é fácil. Vender o conceito, vender que você realmente transformou aquela ideia numa realidade, num resultado, é difícil. Então acho que é um pouco esse o objetivo do que a gente está mostrando aqui. Segunda coisa que vale a pena destacar é o seguinte: os números, eles dependem muito do seu modelo de negócio. Então, não tem uma regra fechada e alguns números que valem para todo mundo. Algumas coisas são um pouco genéricas, mas a maioria delas dizem respeito à especificidade do seu modelo de negócio. Então, às vezes, você tem uma empresa, um SaaS, você tem um marketplace, você tem uma rede social, um negócio de audiência, você tem o e-commerce, você tem um modelo freemium, você tem uma empresa de venda de hardware, qualquer tipo de negócio. Cada negócio tem as suas métricas, os seus números, os seus indicadores. De novo, com o único objetivo de você mostrar que você está executando direito. Então, não é para eu mostrar que a minha ideia é boa, mas é mostrar que eu estou tirando aquela ideia do papel, fazendo alguma coisa e gerando resultado. Então, isso aqui é importante porque nem tudo que eu vou mostrar aqui se aplica a 100% dos tipos de negócio e cada negócio vocês deveriam buscar
o que é específico para aquele determinado modelo. Bom, eu tentei quebrar aqui um pouco algumas métricas principais por tópico, né? Indo do macro para o micro, indo do mercado até o negócio de vocês, e tentei trazer um pouquinho daquelas siglas chatas para quem ainda é confuso com isso não se confundir mais. Bom, a gente começa pelo mercado, né? O mercado é a primeira variável importante aqui do nosso negócio. Então a gente começa com a nossa primeira siglinha, que é o TAM, né? Que é o Total Addressable Market, qual que é o tamanho do mercado potencial que eu tenho. E isso é importante por quê? Porque o investidor muitas vezes vai buscar negócios que estejam dentro de um potencial mercado grande. É muito mais difícil eu conseguir um market share muito grande de um mercado pequeno e eu conseguir um market share pequeno de um mercado muito grande. Então, para o investidor poder ter um negócio que realmente é grande, escala e faz sentido financeiramente, ele quer normalmente investir em algo que esteja dentro de um mercado bastante grande. Então, isso pode ser muito fácil ou muito difícil, né? Se você, às vezes, tem um relatório de mercado e está numa indústria bem desenvolvida, é muito mais fácil. Se você está criando uma coisa completamente inovadora e tem que estimar qual que é o tamanho daquele potencial, às vezes é um pouco mais complicado. Mas é um indicador super importante que o investidor normalmente gosta de ver. E a segunda coisa é o crescimento. Não adianta você estar num crescimento num mercado super grande que declina todos os anos. Então, todas as indústrias que vocês lembram que fracassaram ao longo do tempo já foram mercados muito grandes, né? Mercado de xerox, mercado de fotografia, mercado de hotéis, mercados de carros, etc. Então, mercados muito grandes, mas ao longo do tempo são declinantes. E o investidor está buscando mercados que estejam crescentes. Então, não só olhar aquilo estático, mas olhar a tendência é algo muito importante. Tá? Então, isso aqui começa um pouco a nossa perspectiva. Isso aqui, essa siglinha aqui significa mês sobre mês ou ano sobre ano, tá? Month or year. Beleza, depois vamos falar um pouquinho da nossa capacidade de pegar esse mercado e transformar em receita, porque não adianta eu ter um mercado grande, eu preciso trazer aquelas pessoas ou aquelas empresas para consumir o meu serviço, o meu produto. Então, a primeira coisa que vocês têm que medir muito bem é qual que é o seu funil de atração e a taxa de conversão de clientes. Por quê? Porque o investidor, e você também como gestor do seu negócio, deveria estar muito preocupado em saber quantas pessoas ou quantas empresas eu falei, quanto daquilo se interessou em, de repente, receber uma proposta, quantas reuniões eu marquei, quantas propostas eu enviei, quantos contratos eu fechei. Então, ter umas métricas muito claras desse funil da sua área comercial é extremamente importante. Tá? Isso aqui mostra um pouco como que sua máquina de vendas está funcionando, como que eu chego no meu potencial cliente e como que ele responde ao pitch que eu estou fazendo para ele, no meu produto. Bom, a partir do momento que eu tenho um funil e converto isso em leads, eu quero saber quantos clientes ou usuários eu tenho. Isso daqui, quando eu estou falando de negócios B2C ou negócios de internet, ele é muito mais claro, né? É outra siglinha que a gente chama de MAU, né? Que são os usuários ativos por mês, poderia ser por ano. Então, se eu estou num negócio de internet, é muito mais fácil eu ver quantas pessoas entram no meu site. Se eu não estou, se eu estou num negócio, por exemplo, B2B, eu tenho quantas empresas são minhas clientes num determinado mês. E eu quero mostrar de novo o crescimento. Eu quero mostrar como aquelas empresas estão crescendo, eu estou aumentando o número de clientes dentro daquele meu funil pré-determinado. E, por último, eu quero medir não só se eu estou atraindo, se o meu processo de atração de clientes ou geração de clientes é bom, quantos clientes eu tenho, mas eu quero saber se aqueles clientes me recomendam para outros. Porque para uma startup, e até para uma empresa grande, talvez o melhor marketing que tem, o que mais retém as pessoas é esse boca a boca. Né? E como é que eu garanto que essa empresa sai falando bem de mim para todo mundo? Que no final é isso que a gente quer. E a gente mede por uma outra sigla chatinha, que é o NPS, né? Que é o Net Promoter Score. Então, é o número de pessoas que dizem que vão realmente me indicar, ou falariam bem de mim para um terceiro, ou indicariam o meu serviço para um terceiro, menos aqueles que falam de jeito nenhum vou te indicar para ninguém. Então, eu quero saber se aquele cara me indicaria. Tá claro? Então, isso aqui é atratividade e qualidade do funil. Bom, legal. Se eu tenho um mercado grande, se eu tenho um processo comercial, se eu tenho usuários, espera-se que eu tenha uma receita. Espera-se que minha empresa fature alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero olhar é se eu tenho faturamento. Sua empresa gera receita? Não, Daniel, eu tenho 1000 clientes, mas são todos de graça. Bom, isso não é tão legal. Né? Então, o investidor vai querer ver se o seu cliente paga, não paga, quanto paga. Se ele paga, qual tipo de negócio que a gente gosta muito? Negócios que tenham receita recorrente. Por quê? Porque é um negócio mais fácil de eu mensurar. Eu faço um esforço comercial grande, mas a partir do momento que eu fechei aquele cliente, ele faz uma assinatura, um outro processo de compra e fica comigo por um determinado período. Então, a gente vai medir isso, que a gente chama, outra sigla,
MRR, né, que é o Monthly Recurring Revenue, ou ARR, que é o Annual Recurring Revenue. Qual que é a minha receita recorrente mensal anual? Legal, tenho receita. Se eu tenho receita, como funciona a minha receita daqui para frente? Porque uma coisa que eu fiz até agora, outra coisa que eu estou olhando para frente. Qual que é a minha projeção? Como eu vou crescer? Lembrando aquela primeira curva que a gente falou. E aí eu uso um outro nome um pouquinho chato, a gente fala de Revenue Run Rate. Quer dizer, aquela minha receita naquele determinado mês que eu estou, anualizada para frente. Né? Eu multiplico aquilo por 12. Se eu não fizer mais nada hoje, não vender para ninguém, e ninguém cancelar também, eu continuar com os mesmos clientes, quanto que eu vou faturar daqui para frente? Legal, tenho clientes, tenho faturamento. Se eu tenho um negócio de internet que fatura por usuário, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, se eu tenho alguns tipos de marketplace, etc., uma outra coisa que eu vou querer saber é qual que é o seu faturamento médio por usuário, que é o que a gente chama de ARPU, né? O Average Revenue Per User, qual que é a minha receita média por usuário. Quanto que eu trago de dinheiro para cada usuário que eu ponho dentro da minha plataforma. E parece, de novo, gente, parece às vezes fácil, mas é super difícil em alguns casos medir esses números, né? Mas isso ajuda não só para mostrar para o investidor, mas também para você mesmo fazer a gestão do seu negócio e conseguir acompanhar esses números. Legal, depois o outro, que talvez é um famoso aqui que vocês conheçam, que é o que a gente chama de Lifetime Value, que é quanto que eu consigo gerar de dinheiro, e aí pode ser por receita, ou pode ser por lucro, margem, ao longo da vida útil daquele cliente. Então, se eu tenho um cliente, eu faço todo aquele meu processo comercial, converti o cliente, ele virou meu cliente, está pagando. Beleza, quanto tempo ele vai me pagar? Pô, normalmente o cara fica comigo 4, 5 meses, aí ele enjoa e sai. Beleza, então 4, 5 meses é o período de resultado, de receita, de dinheiro que eu consigo gerar daquele cara. E aqui, por último, nem um pouco menos importante, é a retenção e a perda de clientes. Não adianta nada eu botar um monte de gente para dentro, se todo mundo, na hora que entra, acha meu produto ruim e sai. Então, eu quero medir quantas pessoas daquelas que eu vendi e fiz o esforço comercial, ou empresa, se for um B2B, eu retenho dentro da minha base. E aí eu posso calcular ou quantos por cento eu retive ao longo do tempo, que não cancelaram, ou quantos por cento cancelaram, que é o inverso, que é o que a gente chama de churn. Quantos daqueles meus clientes caíram ou saíram ao longo do meu processo. Então, não adianta eu ter um processo comercial bom se todo mundo vai embora e não gosta do produto. Então, isso é uma métrica também bastante importante. Bom, seguindo, eu tenho receita, mas para entregar a receita eu tenho custo, eu tenho que gastar dinheiro, né? Como é que eu gasto dinheiro? Algumas coisas. Primeira delas, também famoso, acho que vocês já ouviram falar, é o famoso CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes. Então, quanto me gasta para botar um cliente para dentro, seja uma pessoa, seja uma empresa? Por que isso é importante? Porque eu quero garantir que eu ganho mais com aquele cliente do que eu gasto. Se eu gasto mais do que eu ganho, quanto mais a minha empresa cresce, maior fica o rombo. E está cheio de empresa que acontece isso, né? O cara nunca mediu, a hora que ele vai ver, quanto mais ele cresce, pior ele fica. Então, isso é uma métrica bastante importante. Depois eu quero ver também quanto que a empresa está gastando. De novo, não quer dizer que a empresa gastar dinheiro é uma coisa necessariamente ruim. Tem empresas que gastam muito dinheiro e vão dar lucro daqui 10, 15 anos e está tudo certo. Desde que isso faça parte do modelo de negócio. Então, estimar quanto que a empresa está queimando de caixa, que a gente chama de burn rate, me ajuda a estimar quanto tempo a empresa tem de vida. E quanto tempo eu vou precisar buscar capital. Então, vocês já ouviram falar aqui, buscar capital de um investidor demora um certo tempo. Então, se eu vou faltar dinheiro, eu preciso me programar para buscar o investidor com uma certa antecedência. Tá? Então, isso aqui é bastante importante também. E, por último, que a gente chama aqui de Unit Economics, né, que era o título aqui do tema, é qual que é a margem bruta do meu produto ou do meu serviço. Ou seja, quanto me sobra depois que eu vendo cada produto ou presto cada serviço dentro do custo de fazer aquilo. Então, não adianta eu, por exemplo, vender um microfone. Se esse microfone me custa R$100 para produzir, eu estou vendendo por 50. Ou seja, meu Unit Economics é negativo, né? Eu tenho uma margem de menos 50 para cada microfone. Se eu não tiver um plano de inverter isso no futuro, o que vai acontecer? Quanto mais eu vendo, pior a empresa fica, mais rápido eu quebro. Né? Então, parece simples, não é, e a gente está cansado de ver empresa que esquece de fazer a conta, e quanto mais ela cresce, pior fica o rombo. Então, é muito importante saber quanto exatamente me custa aquele determinado serviço. Bom, quais são as perguntas no final do dia, além de métricas, né? Você não quer chegar para o investidor e dar uma planilha de Excel com 85 métricas, acho que não é esse o objetivo. Eu quero mostrar para vocês o que os investidores querem responder com essas métricas. No final do dia, as métricas servem para responder algumas perguntas-chave.
Primeira delas, o mercado é grande o suficiente e está crescendo? Essa é uma pergunta fundamental. Se o mercado não for grande, tem muito investidor que não vai ficar atraído. Se o mercado está caindo, também não é um bom sinal. Segundo, a empresa consegue gerar um número significativo de interessados em seu produto ou serviço e eles recomendam aquilo? Ou não? Putz, minha capacidade comercial é muito ruim, eu gero pouca gente, todo mundo que eu gero, ninguém fala bem de mim, eu não sei o que está acontecendo. Não é um produto legal. Terceiro, a empresa gera faturamento, o faturamento é crescente e é recorrente. De novo, não adianta um faturamento, sou uma startup e espera-se que eu cresça de forma acelerada, né? Não dá para ficar estagnado. Depois, a empresa consegue reter os seus clientes. Por quanto tempo a empresa consegue reter os seus clientes? Isso é parte fundamental do seu modelo de negócio. E quanto cada cliente gera de receita para a empresa ao longo da vida útil. Quer dizer, eu fiz um esforço, trouxe um cliente, uma empresa, uma pessoa. Quanto tempo esse cara vai me gerar resultado? Ou ele vai saindo, ele usa um mês e sai, acha ruim, usa um mês e sai, vai tornar minha vida extremamente mais complexa. Depois, qual que é a minha projeção de receitas no próximo ano? E aí, no âmbito nosso aqui de investimento, acho que não só o próximo ano, né, mas talvez os próximos 2, 3, 4 anos para frente. Como que você está imaginando o negócio? Depois, quanto que a empresa gasta para atrair os seus novos clientes? E aqui aquela formulinha básica do lifetime value ser maior do que o seu custo de aquisição. Quer dizer, eu tenho que ganhar mais com o meu cliente do que eu gasto para trazer ele para dentro. Se toda vez que eu trago um cliente para dentro eu gasto mais do que ele me gera, eu estou num negócio que está abrindo um rombo quanto mais eu cresço. Então, essa equação é fundamental, principalmente para negócios de modelo recorrente. Quanto a empresa gasta por mês e quando que deverá atingir o ponto de equilíbrio? Isso também é importante para a gente. O investidor está colocando dinheiro, quer saber, bom, quanto tempo essa empresa tem de caixa? Para quanto tempo dura aquele dinheiro? Quanto que ela gasta do meu dinheiro todos os meses? Com o que ela gasta? E, por último, se o seu produto é rentável e seu negócio é escalável. Né? Lembrando que a gente está falando aqui de negócios que podem escalar numa velocidade bastante grande. E escalar significa que eu cresço com custos estáveis ou decrescentes. Então, eu consigo crescer rápido sem ter que toda vez dobrar ou triplicar o investimento que eu faço. Então, é isso que a gente quer ver. Será que eu botando dinheiro e dando um empurrão, você cresce rápido? Então, essas são as perguntas fundamentais. Bom, vou vender meu peixe, um segundo. Falando um pouquinho da Mindset aqui, que acho que muita gente não conhece. Então, a gente é um fundo baseado nos Estados Unidos, Israel, São Paulo. A gente investe basicamente dinheiro de investidores brasileiros em Israel, nos Estados Unidos, e ajuda essas empresas, essas startups de fora do Brasil a virem para o mercado brasileiro. Tá? Hoje a gente está com mais ou menos 34 startups investidas nos dois países, Israel e Estados Unidos, co-investindo com grandes fundos de lá e também com uma parceria global com a Microsoft. Tá? Então, basicamente isso que a gente faz hoje, o caminho inverso, né? Dinheiro brasileiro investindo fora, trazendo as empresas para cá. Deixa eu ver como que a gente está de tempo. Acho que dá para deixar uns minutinhos para pergunta. Cadê a Maria Rita? Oi? Não? Então não. Então tá bom, eu estou aí no break, quem quiser fazer pergunta. Legal, obrigado, gente. Não, super bacana, né? Primeiro, felizes que a tecnologia voltou a funcionar, e isso é fundamental. Parece muito óbvio, né? Quando a gente vê assim a apresentação, não, claro que eu sei, né? Quanto custa meu cliente, quanto que eu ganho de dinheiro. Não, um monte de gente não sabe, não tem noção ou sabe errado, né? É bastante, assim, bastante sofisticado você conseguir trabalhar esses números, mas é extremamente relevante. Hoje, para mim e para vários dos investidores da rede, uma grande diferença entre uma startup que pode ir muito bem, que atrai muito investidor, e uma startup que não atrai, ele conhecer os números dele de maneira super clara. Então, é extremamente importante. Acho que o Daniel trouxe um conteúdo muito grande. Como eu digo, sempre dá para a gente pesquisar mais, entender, mas façam as suas contas, né? Faz a conta na planilha, faz a conta no sistema, faz a conta no papel de pão, mas é extremamente importante que se faça isso.